Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que conduza a nossa oração e que nos dê a graça do entendimento da palavra, da acolhida e da vivência. Nossa oração hoje com o texto de Lucas 6, de 27 a 35. Jesus disse: Eu vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Se amai os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais a aqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos encerrar, ou melhor, vamos iniciar o nosso comentário pelo último texto que encerra a leitura. Muito pelo contrário, disse Jesus, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar receber coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. E sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bom com os ingratos e com os maus. Todos são filhos, mesmo os ingratos, mesmo os maus, mesmo os pecadores, todos filhos do Altíssimo. Porém, precisam tomar posse dessa graça. E aí o texto de hoje, Jesus traz uma síntese de como, da sua catequese, da sua pregação, da sua evangelização. Aqui, nesse texto, que a gente pode dizer tão curto, mas sintetiza todo o amor ao próximo, que é o segundo mandamento. Jesus, ele, nesse ensinamento, nessa pregação dele, nesse anúncio da sua vida, sim, porque aqui é um retrato de como Jesus vive. Ele vive isso, por isso que ele tem autoridade para dizer. Porque é algo que as pessoas não aceitam porque vivem diferente. Eles estão escutando algo que nunca viram antes. A expressão da misericórdia, que passa também pela experiência de viver a misericórdia com os outros. Não é apenas esperar a misericórdia de Deus, não é apenas esperar o perdão de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus. Mas Jesus, hoje, ele convida a viver verdadeiramente o que ele veio ensinar, o que ele veio pregar. Aqui está sintetizado o que nós devemos fazer para demonstrar o segundo mandamento. E nós já pensamos em nós. Nós precisamos nos colocarmos diante dessas situações. E Jesus começa a dizer: a vós que me escutais. Nós estamos escutando o Senhor. A palavra de Deus, por isso que nós dizemos palavra da salvação,
quando nós acabamos de proclamar, porque é Deus, é Jesus que está nos falando. E ele começa dizendo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. E o restante é tudo como viver isso. Amar os vossos inimigos. É uma proposta difícil, por isso que Jesus, em outras ocasiões, ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz diária e aí me siga. Nós não podemos seguir Jesus Cristo se não procurarmos viver o seu Evangelho. E esse é um grande exercício que nós devemos fazer diariamente. Amar os nossos inimigos. Interessante que Jesus não está mandando gostar dos nossos inimigos. Não, está mandando amar. E em seguida ele diz o que é o amor. É se preciso ajudar quem está necessitado. Ser bom com quem é ruim com a gente. Orar por aqueles que nos difamam. Como é difícil. Quem já foi difamado alguma vez sabe como é difícil. Por quê? Duas razões que me vêm agora. Eu sempre penso, não só agora, mas sempre penso. A primeira é porque nós somos orgulhosos. Então nós queremos ter uma boa fama. Nós não queremos que ninguém nos difame, tire a boa fama da gente. E aqui nós não estamos falando de mentira, de calúnia, não. Às vezes até um defeito nosso mesmo, é até uma falha nossa, um pecado nosso, mas nós não queremos que ninguém fique espalhando, tirando a nossa boa fama, porque o nosso orgulho nos apresenta como uma pessoa correta, como uma pessoa reta, sem erros. E aí quando alguém fala, fere o nosso orgulho, fere o nosso amor próprio. Mas aqui o que o Senhor está dizendo: ore por essas pessoas. E eu posso me adiantar. Essa ordem de Jesus, ele não diz: eu sugiro que você ore. Não, Jesus disse: ore. É uma ordem, é uma imposição. Por que eu louvo e bendigo a Deus por essa imposição? Porque o Senhor nos quer como filhos do Altíssimo. Porque Jesus nos quer no seu reino eterno. E orgulhoso, eu não entro. Eu só entro no céu se for humilde. Por isso que é até motivo de louvar a Deus, de rezar por quem nos difamou, porque está nos fazendo morder o nosso orgulho, está nos fazendo ser o que nós devemos, humildes, está nos ajudando. Porque se for verdade, e aí a difamação tirar a fama, me corrigir, nos corrigirmos. Se for mentira, se for leviandade, então não tem do que nós nos preocuparmos. Não é verdade. Mas mesmo assim, oremos por essa pessoa para que também ela se arrependa e se converta. Porque a grande demonstração, uma das maiores demonstrações que nós podemos dar dessa ordem de Jesus hoje, de amar os nossos inimigos, será a nossa felicidade pelo arrependimento do pecador, pela conversão daquele que nos difamou, pela conversão daquele que nos prejudicou, aquele que nos traiu. Orarmos para que eles sejam convertidos, porque essa é a grande alegria e a demonstração de que nós estamos no caminho da filiação divina, porque Jesus encerra o texto de hoje dizendo: o Altíssimo, Ele ama tanto os bons como os ingratos. Ele é bom também para os maus, mas Ele quer a conversão deles, por isso que devemos orar também por eles. Vamos tomar posse dessa graça hoje. Difícil é, mas se não fosse possível, Jesus não diria para nós fazermos. Jesus não ia nos dar uma ordem que não fosse possível cumpri-la. É possível sim. Então façamos esse compromisso agora do nosso exercício, do nosso esforço para amar também os nossos inimigos, que às vezes começa em casa. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.